conversando com Nanete Neves, escritora, jornalista, ghostwriter, sobretudo, porque neste curso isso é importantíssimo. Ghostwriting e biografia. Como transformar a história do outro em livro. Nanete Neves, como se ensina alguém a ser um ghost? Como você é? Olha, na verdade é o seguinte, o que vai requerer da pessoa é ela ser uma boa leitora. Quem é um bom leitor já está meio caminho andado, porque o repertório de leitura é tudo nessa profissão. E eu vou explicar por quê. Então, a pessoa tem que ser boa leitora. Se ela escrever bem, se ela já for uma pessoa que já escreve, sabe se comunicar muito bem escrevendo, e se tiver bons contatos e souber fazer edição, se ela já tiver se capacitado assim, com as ferramentas mínimas assim, disso daí, que são muito importantes, ela pode começar a trabalhar profissionalmente no mercado, como a escritor ghostwriter, que é o tal do escritor fantasma. Então, você vai contar a história do outro, né? Que pode ser em biografias, em autobiografias. Então, biografia é quando você escreve sobre alguém, contando toda a vida dela. Autobiografia é quando a própria pessoa quer contar toda a sua vida. E livros de memórias, que é quando o autor, né, a pessoa que quer escrever, mas às vezes não sabe, daí vai contratar um ghost, quer contar passagens da sua vida, refletir sobre determinados momentos. Temos grandes exemplos de obras literárias da área de memórias. Então, isso tudo faz parte desse curso. A gente vai conversar sobre esses 3 estilos de escrita, vamos ler muita coisa, vamos fazer muito exercício. Então, são ferramentas, né, que a pessoa que gosta de escrever e gostaria de trabalhar com isso tem que aprender. E aí a gente fornece isso no curso com muito exercício. E muita dica de leitura também, né? Pois é, falando nisso, exercícios. A pessoa tem nota, ela só recebe o certificado se passar nas suas provas? Não Tem alguma coisa assim? Como é que é? Não é nota, assim, mas todos os exercícios a gente tenta ler em sala, praticamente muitos, a gente lê vários em sala. O que é legal que os colegas, né, os demais participantes da turma, aprendem ao ver a análise do texto que o colega fez. A gente aprende muito ver a crítica, né, que o texto do colega tá recebendo, né, os pontos altos, os pontos fracos, tal. Então, todo mundo aprende de ver a crítica do outro. E os que a gente não... Às vezes a turma é grande, a gente não consegue ler em aula todos, mas eu leio todos. No dia seguinte, eu leio todos que foram postados e comento individualmente com cada aluno. Isso é de uma riqueza, André, porque quando eu comecei nessa vida de ghost, eu já tinha um requisito. Eu vinha do jornalismo, então escrever bem era normal, né? Naquela época a gente saía da faculdade de jornalismo escrevendo bem. Eu fazer pesquisa, por ser repórter, por ser jornalista, toda a vida eu fiz. Eu sabia fazer pesquisa. Eu era boa leitora, eu fui criada numa papelaria, então eu leio desde criança. E literatura não existia, literatura para criança, o máximo que tinha na época era Monteiro Lobato. Eu não era muito do Monteiro Lobato, eu lia logo José de Alencar, Machado de Assis, né? Então eu tinha um excelente repertório. E quando, depois dos 50, que eu resolvi sair do jornalismo e me capacitar para o mercado do livro, eu estava lá na ECA, lá na USP, me preparando para tentar o mestrado, tal, quando me indicaram para o primeiro trabalho como ghost. E era o Paulo Outram. Esse daí, eu digo que só 2 eu conto que eu fiz, porque ética é também uma coisa importante. Me indicaram para fazer um livro que não era bem uma autobiografia, era aquele Cartas a um Jovem Ator, era daquela coleção Cartas a um Jovem. E eu me senti preparada. Eu falei, olha, e o Paulo me conhece, eu já tinha entrevistado ele como repórter e já tinha trabalhado para ele fazendo assessoria para um espetáculo que a produção era dele. Então, eu falei, ele me conhece. Então, a editora pediu meu currículo, mandou para ele aprovar, ele aprovou logo, porque ele já confiava em mim, já me conhecia. E aí eu comecei. Só que eu tive que aprender sozinha, né? Não existia
ninguém em São Paulo ensinando a fazer isso. Nem no Brasil, não existia. Eu fui a primeira pessoa que, a convite da Rosângela Peta lá atrás, montei esse curso, porque aí, naquelas alturas, em 2011, eu já tinha feito muitos livros como Ghost. E eu só conto 2, né, que é o do Paulo Autran e do Adib Jatene, porque eles me autorizaram a contar. O resto, bico calado. É uma das grandes exigências dessa profissão. A discrição e o sigilo. Você não pode sair contando, estou vendendo o livro do fulano, nada. Você ganha muito bem para ficar quieta. Trabalha, ganha seu dinheiro, satisfaz o cliente, um indica o outro, mas o legal desses cursos na LabPub é que eles são online, ao vivo e online, e os alunos têm participação ao vivo ali, via chat. Então, durante a aula, os alunos já vão fazendo perguntas, eu já vou respondendo ali. É muito legal, porque às vezes vira ali um debate entre todo mundo. Então, não é aquele tipo de aula gravada que você sente e vê a aula e que nunca vai mudar. Não, ela caminha de acordo com a solicitação dos alunos, esclarecendo dúvidas, tal. Cada vez tem gente com dúvidas diferentes. Isso é bom para mim, que eu tenho que estar bastante atento e preparado, e bom para eles, que sentem as suas questões, né? Cada um individualmente vai sentir a sua questão resolvida. E outra coisa é que esse curso, basicamente, ele é voltado para quem quer se capacitar para ser um escritor profissional, viver profissionalmente da escrita. Mas o que tem acontecido nas últimas edições, eu tenho percebido que também, cada vez mais, também tem tido participação de gente que quer escrever o seu livro. Tem muita gente que quer escrever a sua autobiografia ou o seu livro de memórias. Às vezes não sabe direito a diferença de uma coisa para outra. Isso a gente vai deixar bem claro logo no começo do curso. Então, ele se capacita para contar a sua própria história, escrever seu próprio livro. É muito bacana. Eu já tive aluno que saiu com projeto durante a minha aula e depois eu dei uma forcinha e uma indicada para a editora e saiu publicado por editora grande. Então, a pessoa só não sabia como começar. E aí eu acho que esse curso é esse empurrãozinho que muita gente pode estar precisando. Nanete, você dá dicas para quem tem ansiedade assim, de querer entrar no mercado, mas não saber qual é o caminho? Sim, a gente fala muito. Bom de se ter um mestre que seja do mercado é isso. Então, eu ensino como é o relacionamento com editoras, porque às vezes o Ghost é contratado por editora, então a editora contrata o Ghost, que assina um contrato junto com o autor, e o Ghost assina também um contrato de autoria. Então, isso tudo eu explico. Ele assina também um contrato de autoria, mas ele concede que seu nome não apareça nos créditos da obra. Então, ele é o autor também, né? Os dois assinam um contrato de autoria. O autor que te contratou, ele é o que tem o conteúdo, você é o que tem a técnica. Então, você não está vendendo a tua criatividade, você não vai inventar nada. Você vai escrever com base no que ele te contou, você vai escrever o melhor possível, fazer o livro mais lindo que você conseguir, mas como se fosse ele escrevendo. Você vai escrever no timbre dele, na voz dele, de maneira que ele se reconheça no livro e quem for ler aquele livro depois veja ele naquele livro. Você desaparece. Então, é um belo do exercício de desapego de ego. Por isso que eu digo que os melhores ghosts são escritores. Gente que já tem livros publicados, gente que já vem trabalhando o seu texto, já vem aí. Esses são os ghosts mais chamados no mercado. Porque uma pessoa que não tem um texto próprio, que não esteja trabalhando, texto que não esteja publicando para ser avaliado, uma vez que você lança um livro, você está sempre com a cara na janela sendo avaliado. Isso faz um ghost ter mais experiência, né? Mas não quer dizer que quem nunca tenha lançado um livro não possa ser. Ele só vai ter que trabalhar bastante a questão do texto, se esforçar bastante, porque ele não vai poder sair contando o que ele já fez, né? Então, aí ele vai ter que, depois, lá no curso, eu ensino outras maneiras de ir entrando no mercado. Então, é com bastante dica assim, de como entrar, como conseguir os primeiros clientes. Eu dou muita dica nisso, e isso é importante. Os alunos depois me dão retorno, assim, que isso é valioso, né? Os ghosts por aí, primeiro, não se revelam. Os time de ghosts classe A que tem aí, primeiro, eles não se revelam. E segundo, eles não dão dica. Claro, eu sou a única que compartilho. Estou mais querendo criar
bons concorrentes no mercado. Estou na idade de já criar concorrentes.